Oi, gente, eu sou a Loihane e hoje eu tô aqui com Pode Com Elas, um podcast feito por mulheres para mulheres. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre cinema, mais especificamente, Festival do Rio. É, eu tô aqui com as nossas convidadas, a e a Beth, e eu vou deixar que elas se apresentem. Olá, meu nome é Felícia Cromos, eu sou de formação arquiteta, mas eu sempre tive um lado B, que trabalhava com criança, educação e cinema. Eu sou a Beth Bulara, eh, eu sou formada em cinema, minha formação é jornalismo, fotografia e cinema, e trabalho com a questão do cinema e educação desde 1975, portanto há 51 anos, quando eu descobri eu fazia a faculdade de cinema, quando fui convidada para conhecer uma entidade que trabalhava com cinema e educação, chamada Cineduc, Cinema e Educação, que é até hoje uma da talvez a entidade mais antiga do mundo a trabalhar continuamente. E eu fui e me encantei com a ideia da educação, então abracei a questão do cinema e educação, da educação para o cinema. Então, gente, eu queria fazer uma perguntinha agora, a primeira, sobre o Festival do Rio. Como é que começou essa relação de vocês? O que que é o Festival do Rio? E eu queria que vocês explicassem pra gente. Bom, a história é bem antiga, né? Na realidade, a história começa muito lá atrás, né? Eu era cineclubista e fazia parte de um grupo de cineclubes de cineclubistas que tudo que a gente queria era passar filme sem que a máquina fizesse tec, 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 tec. Porque geralmente o cineclube é uma sala, né, onde consegue, com um projetor. Antigamente os projetores eram de 16 milímetros, faziam tec, 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 né, e a gente ficava lá vendo os filmes, né. Bom, mais tarde, o grupo, que sai do Cineclube Leme, monta o Cinema Estação Botafogo, né, e o Cinema Estação Botafogo, em algum momento, tem a oportunidade de começar a fazer um festival internacional de cinema, que era o Festival Banco Nacional de Cinema, o mesmo banco que patrocinou o Ayrton Senna, né. No ano de 98, né, quando o Brasil perdeu a Copa, o Rio Cine, logo depois da existência da Copa, eu acho que foi em agosto, a Copa terminou em julho e em agosto passou o Rio Cine. Lotou! A gente nunca viu tanta gente dentro da sala do Estação Botafogo. E aí nasceu a ideia de juntar o Festival Banco Nacional de Cinema, que passava filmes internacionais, com o Festival Rio Cine, que tinha a ideia de passar filmes brasileiros. Aí nasce em 99, nasce o Festival do Rio, que na realidade chama Festival Internacional de Cinema do Rio, né. E a gente chama ele de Festival do Rio. Dentro do Festival do Rio, existem várias programações. E uma das programações que se queria que tivesse era um programa que atendesse crianças e jovens. Como eu fazia parte dessa história há muito tempo, eles me convidaram. No que eles me convidaram, eu falei: sozinho eu não faço, porque não dá para fazer sozinha. Vamos chamar pessoas que já estão acostumadas a fazer, trabalhar com cinema e educação. Aí chamamos o pessoal do Cineduc, que é essa entidade que trabalha há muitos anos, da qual eu Uhum. também fiz parte em algum momento, e num primeiro momento, Marialva Monteiro veio para se juntar ao festival. Naquele então, essa parte infanto-juvenil chamava Janela Mágica, em homenagem a um livro, que era o livro básico que era utilizado nas salas de aula para cinema e criança, né, e, a gente começou a trabalhar. Um pouco depois, Marialva, por questões pessoais, teve que se afastar e Beth veio trabalhar com a gente, né. Eh o Geração, hoje chama Programa Geração, num primeiro momento chamou, como eu falei, Janela Mágica,
Num segundo momento chamou Geração Futura, porque a gente fez uma parceria com o canal Futura. Depois chamou Mostra Geração. E mais tarde, agora, chama Programa Geração. Por que isso? Porque a gente sempre sonhou que o Geração, como ele vai trabalhar para o espectador do futuro, ele acontecesse o ano inteiro. Nosso sonho era que a gente pudesse passar filme, discutir filme com criança, com professor, com escola, o ano todo. Isso seria uma maravilha. A gente está tentando, né? O programa Geração está aí, vai acontecer, o Festival do Rio vai acontecer, e, enfim. É, quer dizer, uma das questões básicas do programa Geração, que virou programa porque cresceu, né? Então, de uns 3 anos para cá, ele virou programa Geração. É justamente levar para crianças, para jovens e principalmente para educadores, que são os que podem reverberar esse conhecimento, né? Podem levar para dentro das escolas a questão da linguagem audiovisual. A gente tem né, às vezes o senso comum pensa que é muito fácil você sentar, tá vendo, eu tô ouvindo, e que é fácil decodificar essa linguagem, mas não é tão fácil assim. Ela é cheia de sutilezas, como toda linguagem, né? A questão da fotografia, que é considerada também pelo senso comum como cópia do real, a gente vai desconstrói essa ideia e começa a falar sobre os elementos que compõem, que é um discurso, que compõe essa linguagem, né? É importante para a gente, porque isso também capacita, se é que eu posso usar essa palavra, eu não gosto muito dela não, mas vamos com ela nesse momento, né? Você propicia que as pessoas avancem um pouco na questão da percepção visual, na percepção auditiva, para poder coletar todas as informações que contém naquele retângulo que é a tela, né, e também no som, e que a gente possa entender que existe uma montagem ali, que tudo é escolha, e que essas escolhas é que formam o sentido do filme. A gente leva esse conhecimento, na verdade, não só leva o conhecimento, a gente leva a informação de que é preciso olhar melhor, de que é preciso ouvir melhor, né? E a gente conta com os professores para que eles possam reverberar esse conhecimento dentro das escolas. Gente, hoje em dia, você abre um computador, você tem seu celular, você tem numa mesma tela várias linguagens convivendo. É texto escrito, é fala, é desenho, é filme, é fotografia. A gente não pode esquecer que o texto escrito também é visual, né? Por isso que tem tanta tipologia diferente, por isso que existe uma diagramação nesse retângulo que é a tela. Tudo isso a gente fala para chamar atenção de que você tem que decodificar todas essas linguagens que convivem ali. Isso é o que a gente faz. O Geração, ele se pretende ter uma atividade anual, né, com esse tipo de reflexão o tempo todo. Seja com um filme novo que está sendo lançado, ou um filme que já passou, mas que eventualmente teve uma possibilidade de exibição pública muito pequena. Então, o nosso papel também é, enquanto curadoras dessa parte, assim, aquele filme que passou rapidamente, não vale a pena ser exibido de novo e ser trabalhado? Vamos lá, porque as pessoas mal conhecem e a gente pode, a partir desse tema, desse assunto, dessa linguagem, desse visual, dessa forma de atividade, a gente pode ter um resultado melhor. A gente, embora exiba filmes feitos em muitas partes do mundo, a gente privilegia o cinema brasileiro, porque a gente, desde que começou a trabalhar com cinema, a gente percebeu na época que existia um preconceito enorme contra o filme brasileiro, por uma série de razões históricas, digamos assim, e técnicas, mas que existia muito preconceito
quanto o cinema brasileiro, um panorama que já mudou muito nesses últimos anos, claro, e ainda bem, né? Mas que ainda é necessário que a gente reafirme a qualidade do cinema brasileiro. Quer ver um Cinema de exemplo? qualidade. A gente deve, eu digo, o Brasil deve produzir uma média de 80 a 100 filmes por ano, né? Que é uma coisa boa Uhum. para um país com esse desenho, né? Nós não somos uma Bollywood, nem somos uma Hollywood, nem somos nada disso. Nós temos uma proposta, né, de feitura de filmes, né? Mas se a gente consegue exibir 30%, é muito, É coisa né? É péssima. muito. A gente não consegue. E se desses 30%, 10 filmes conseguem passar de um mês na sala de cinema, é uma É um festa. sucesso. É uma festa. Ou seja, ninguém tem, por princípio, o hábito de ir ao cinema toda semana. Pois é. As pessoas não têm nem dinheiro para isso, Fica caro. né? É caro. caro, é caro. Conclusão, você vai uma vez a cada 2, 3 meses, né? Porque na outra semana você vai assistir o jogo de futebol, na outra semana você vai na casa do seu compadre, na outra semana não sei o quê. Você diversificam, você vai a um teatro, você vai a um museu e tal. Então não é aquela fissura de ir ao cinema. Então você imagina, né, uma quantidade de filmes como essa, aqueles que conseguem ultrapassar aquela barreira, né, de exibição. E essa possibilidade, o Festival do Rio ajuda, porque no ano seguinte, aquele filme que passou muito rápido, a gente repete em algumas salas, inclusive de graça, A né? nossa programação é toda de graça, praticamente. O Geração, Nossa programa Geração. programação do Infanto Juvenil, quer dizer, em alguns momentos, quando a gente exibe um filme estrangeiro, em outros lugares, no Gávea, em outros cinemas do próprio Grupo Estação, se for para a escola, é totalmente gratuito, né, para escolas públicas, para projetos sociais, para ONGs. Ou então é um preço muito melhor para pai que queira levar filhos e coisa e tal, né. Na realidade, o Festival do Rio é muito grande, né? É. Então, era um período muito curto. Esse ano, por exemplo, vai ser do dia 1 ao dia 11 de outubro. Então passa muito rápido, né? É muita coisa para ser exibido. Muitas vezes não dá para colocar tudo que a gente gostaria. A gente coloca no ano seguinte. A ideia é não só colocar no ano seguinte, como o Geração pode circular com esses filmes Exatamente. em outros momentos, em outras salas. E inclusive em outros municípios, Em outros porque a municípios. gente já faz a circulação, Uhum. vira e mexe, a gente vai para outros municípios ou então para outros lugares, porque o festival também acontece muito na zona sul do Rio de Janeiro. E a gente, o Geração, é quem leva, por exemplo, para as arenas culturais. Então a gente leva para, sei lá, Guadalupe, a gente expande um pouco essa possibilidade e com sessões gratuitas, ali sim é sessão gratuita. Então é a oportunidade de levar o cinema, geralmente aí é cinema brasileiro mesmo, para as comunidades do Rio de Janeiro, para o Nova Brasília, que é no Alemão, enfim, a gente passeia por aí. Vocês contaram sobre a trajetória de vocês e eu queria saber como é que é essa relação do Festival do Rio e o protagonismo feminino. Olha, o protagonismo feminino no Festival do Rio é muito interessante. E como eu contei antes, né, existiu o Festival Banco Nacional de Cinema, que era pilotado pela Hilda. E tinha o Festival Rio Cine, que era pilotado pela Valquíria. No que juntou duas cabeças femininas trabalhando para criar um grande festival. Então, hoje, o Festival do Rio é pilotado pela Hilda,
na parte de filmes, pela Valquíria na parte de marketing e pela Vilma na parte de captação. Então são mulheres que vão à luta com garra, com vontade, querendo fazer e querendo que o festival aconteça e fazem acontecer. O Festival do Rio é o maior festival de cinema da América Latina. Então, só para você ver, está na mão de mulher, né? E a gente vai tocando. E eu acho que a gente tocar o projeto educativo, nós mulheres tocando o projeto educativo, tem a ver, eu acho que tem a ver com essa sintonia feminina que passa pelo escritório. É isso, eu acho que, como a Felícia falou, né, as 3 pessoas que pilotam, quer dizer, a Hilda na parte de curadoria e busca de filmes, a Vilma na captação, a Valquíria na questão De marketing. oficinas do marketing, das palestras que falam sobre a questão financeira e de produção do cinema, compõe um painel muito interessante do pensamento feminino. A maioria das curadoras atualmente são mulheres, né? Enfim, tem um staff feminino muito grande lá, o pessoal da arte, o pessoal, enfim, tem muita mulher em cargos e em posições de criação, de manutenção do festival, isso é muito E importante. de execução. Eu acho que é importante o público saber disso, porque não acho que seja uma informação que seja de senso comum. E aí é uma forma da gente se empoderar e saber, nossa, tem mulheres sim no cinema e elas estão fazendo uma coisa que é gigantesca, que é o Festival do Rio. E não tem muito a ver o que eu vou falar, mas eu queria saber como é que foi para vocês essa questão da gestão do audiovisual, gestão do Festival do Rio. Como é que foi para vocês essa gestão, aprender isso na prática? Olha, a gente bateu muita cabeça. A gente levou muita surra. A gente ainda leva Ainda muita leva. surra. A Não gente foi- ainda não leva foi no muita passado. cabeça. Mas eu acho que tem uma coisa que a gente, lá no Geração, isso é fundamental. A gente acaba de fazer um trabalho, a gente senta e faz uma análise crítica de tudo que foi feito, do que deu certo, do que não deu certo, do que valeu a pena, do que não valeu a pena, onde a gente jogou dinheiro fora, não jogar dinheiro fora, mas onde a gente apostou e que não deu certo. Ou seja, jogar dinheiro fora. Até porque é dinheiro público, a gente tem muita consciência disso. Na verdade, é dinheiro público em parte, porque É claro renúncia que fiscal. tem renúncia fiscal federal, tem apoio municipal, enfim. Mas o patrocinador é uma empresa privada, quase sempre é uma empresa privada, há anos, né? Então, assim, esse dinheiro é um dinheiro público e privado, mas seja lá como for, tem que ser usado para o melhor, né? Seja o dinheiro que vem através de leis de incentivo, o dinheiro que vem até a partir de apoios também, municipal, enfim, ou dinheiro particular. A gente, na verdade, todo e qualquer dinheiro tem que ser usado com a maior consciência para fazer o melhor, porque é isso que a gente propõe. A gente, quando apresenta um projeto, a gente doura a pílula, mas é porque a gente sabe que a pílula da gente é dourada mesmo, a gente não vai lá enganar ninguém, né? A gente quer fazer o melhor, a gente usa todo o potencial da equipe inteira para fazer o melhor. Nesse sentido, que é muito legal, a gente conecta todo mundo, né? Principalmente o Geração, por trabalhar com criança, educação, cinema, e tá sempre inventando moda, a gente acaba conectando todo mundo, envolvendo todo mundo, e as pessoas, de alguma maneira, se encantam, porque é um barato. Você vê aquelas crianças que nunca entraram numa sala de cinema e dizem: tia, mas que tela grande! Aí a gente fala, e o seu filme vai aparecer ali. Né? Porque a gente tem, na verdade, agora eu vou entrar já que ela falou, o seu filme vai aparecer ali, a gente já falou que tem um programa internacional onde vem filmes do mundo inteiro,
né? A gente falou em oficinas, enfim, em apurar a percepção para a linguagem audiovisual. A gente já falou em várias coisas, mas não falou no Videofórum. O Videofórum é um programa que existe também há muitos anos, não foi no primeiro ano, mas foi no segundo, desde aquele VHS. Vocês se lembram daquela fita VHS? Porque ali já se soube que as pessoas, professores, enfim, usavam o cinema dentro da escola, não para mostrar filmes, mas para fazer filmes com eles, né? Então, hoje tem muita gente que faz, muito professor, que faz filme com alunos, né? E isso tudo tem uma variação muito grande. Tem um professor que chega lá e impõe um tema, impõe onde que a câmera vai ficar, qual vai ser o fim, impõe uma edição para o filme. E tem muitos professores que também, na verdade, orientam para o uso da câmera, para o uso de tudo, mas deixam o protagonismo para os jovens, para as crianças e para os jovens. A gente que tem um olho Do mal. bastante... Pode-se A gente dizer sabe assim, exatamente, depois desses anos 5 todos. minutos de filme, 3 minutos, a gente já sabe se o filme é do professor ou se é dos alunos, tá? O que acontece é assim, o Videofórum, que é o menino dos nossos olhos, né? Por que que é isso? Porque você imagina, numa instituição, numa escola, ou mesmo dentro de casa, né? A criançada se junta para fazer uma coisa, seja lá o que for, mas é uma coisa. E essa coisa é um filme. Mesmo que a história seja a história mais cabeluda do mundo. Mas você imagina, né? A gente pede para eles se inscreverem, né? Eles se inscrevem e ninguém vai ganhar nada. Só vai ver seu filme produzido Pois na é, tela. não tem prêmio. Não tem A gente prêmio, não premia. tá? Porque o mais importante é a discussão entre eles. Como é que a gente faz esse trabalho? A gente faz um regulamento, publica esse regulamento, já está Já no tá no site ar. do festival. Deixa Tá? ponto lá. Já está no site do festival, qualquer um pode se inscrever, tem as regras, né? E a proposta é exibir e discutir seu filme. Então é muito interessante porque a criança, e a gente divide isso por faixa etária, né? Tem filmes mais cabeludos, tem filmes mais tia tatá, tem filmes mais sapatinhos vermelhinhos, tem de todas as faixas Porque etárias. a gente precisa deixar claro que a Mostra Geração, o programa Geração, é um trabalho feito de qualquer idade, não tem idade mínima, mas é no máximo 18 anos, não universitário. Então a gente tem filmes até para jovens adultos, tá? O que acontece? A gente divide em grupos, porque você não pode juntar o filme feito por uma criança de 5, 6 anos com um adolescente de 17, porque, obviamente, os assuntos são completamente diferentes. E a forma de apresentar e a forma de conversar são diferentes. Então, a gente faz questão que seja numa sala de cinema, que seja uma projeção grande, que a garotada vá lá na frente e diga, meu filme foi... E aí é ótimo que eles... Meu filme foi feito porque a professora mandou fazer. É tão bom, é uma delícia. Meu filme foi feito assim, assado, desse jeito, a ideia da gente era essa e tal, não sei o quê. Quando termina a fase de exibição de filmes, começa a fase de perguntas, de tal maneira que uma criança pergunta para outra, como é que foi isso mesmo? Eu não entendi esse seu filme. Por que seu filme usou tal coisa? Por que você não fez assim? E com isso, Olha. eles entre si vão trabalhando linguagem, e a gente aproveita nesse momento para colocar alguns pitacos. Professor só pode... Exatamente. Professor não Adulto pode não responder. fala. Adulto só pode perguntar. Adulto No não máximo, complementar. Por exemplo, essa questão do som, do áudio, né? da Da parte música, na falada, da verdade. música, etc., é um problema. Porque se você pega uma música que está no Spotify, se você não tem autorização, o seu vídeo não fica. Não né? fica, na verdade, porque eles sempre, as escolas, e eles mesmos, sempre gostam de botar no YouTube, mas o YouTube vai derrubar. Os direitos Né? autorais, Então, não de tem uns como. anos para cá, de tanta gente falar e martelar isso, já tem muitos grupos que fazem as próprias músicas.
Claro, porque em toda escola tem um grupo que faz música. Não é? Sempre Em tem. toda instituição Sempre. tem um grupo que faz música. É. Tem sempre alguém, eu que não faço, mas as pessoas fazem. Fazem, ela Então, faz também. eles fazem a música. Então, você já sabe qual é o assunto. Você pode criar uma música, você pode montar uma banda, você pode... E faz um som Uma por trás. Faz percussão, uma seja como percussão, for, um né? rap, faz, Não enfim, pegue na internet, a não ser que seja num Creative Commons, a não ser uma que coisa seja num site liberada que e tal. permite, Então, isso é uma coisa né? que a gente discute Sempre. nas apresentações, porque isso é pensar cinema, fazer cinema, refletir sobre cinema. Então, isso é um exemplo, É, um né? dos E por aí exemplos, uma vão das todos os coisas que a gente exemplos. É uma faz. delícia quando alguém fala assim: Olha só. eu não entendi aquele filme da barata. É uma delícia, porque aí quem fez a barata bota a mão na cintura e diz assim: o filme da barata fala sobre isso. Desculpa, mas o filme não dá para entender que foi aquilo que você quis Gente, já dizer. teve casos, eu vou falar num caso aqui, porque eu não vou citar ninguém, mas época de dengue bombando, Uhum. a gente com um problema sério de dengue e campanhas, não deixe a caixa d'água, não deixe o pneu. E aí a gente pegou 3 grupos, 3 filmes sobre dengue, que se inscreveram lá. Como a Felícia fala que a gente é do mal, e nesse caso eu concordo com ela, tá? A gente colocou, como era mais ou menos a mesma faixa etária, a gente colocou os 3 filmes no mesmo dia, né? Um desses filmes era patrocinado, recebeu um dinheiro para fazer. Não vamos dizer de quem, mas enfim. E os outros, um era um teatrinho de fantoche, e o outro era uma outra coisa engraçadíssima, que tinha um cara vestido de mosquito, enfim, com aquele bico horrível, né? A conversa, a discussão sobre o filme, não sobre a dengue. Aí Mas- foi aonde a gente queria que fosse. Não sobre o assunto, mas como o assunto foi abordado, Não, foi o foi uma máximo. discussão enorme, enorme, e era o que a gente queria exatamente quando a gente colocou no mesmo dia, né? Porque assim, mas por vocês que que- receberam dinheiro? Para fazer Tinha isso? crachá, tinha crachá, eles fizeram um institucional, né? Então, mas vocês ganharam dinheiro desse pessoal para fazer isso? É assim, Não, isso assim, criança de 10, 12 anos É, falando para é. outras crianças de 10, 12 anos. Ou seja, é super interessante, né? Essa troca porque foi deles assim, é vocês muito... ganharam dinheiro, podiam ter feito uma coisa muito melhor. Mas É enfim, porque eles são críticos, na criança verdade. não tem... Criança né? é A criança e bicho adolescente É. também, muitas vezes, não tem filtro, né? E não tendo filtro, é honesto, é do coração, é bom, honesto. porque, na verdade, os outros começam a olhar de maneira diferente para os produtos que apareceram ali. A gente diz que a gente não premia, e por um motivo muito simples. Eu falei agora produtos, mas a gente não considera os filmes como produtos. Produto é o filme que a gente faz para passar ali no cinema, para passar aqui até na festinha da nossa casa. Aquilo deles é um processo educacional, não é um produto. Aquele filme é fruto de um processo. Por isso não pode ser comparado. Eles não podem, a gente não pode comparar processos educacionais. Mas eles comparam. O que a gente não faz, eles fazem. Mas no debate eles têm que fazer isso. Mas isso tudo na parte do videofórum que fica dentro do Geração. É, Então, geralmente são 5 dias, 5 manhãs, que a gente traz uma média de 200 crianças, se não mais, né, para cada dia, tem filme do dependendo Brasil da inteiro, sala. mas muitos aqui mesmo, O Rio do de Janeiro Rio de tem uma Janeiro. produção muito boa, e né? muito A gente antiga. recebe muita coisa, está aberta a inscrição, as pessoas que quiserem podem se inscrever, Aliás, entra a no gente site até do depois, Festival do site do Rio. Festival do Rio, tá? www.festivaldorio.art. Ponto- É, .com.br. esse é .com.br, e lá está. Inscrições Videofórum, um botãozão grande, é só entrar. Tem um formulário, tem algumas exigências que a gente faz, mas tá tudo explicadinho lá e tudo muito simples. Vocês falaram sobre o público, sobre a exibição.
E eu queria saber como é que é esse processo de vocês, curatorial, da escolha, sobre a logística, de como fazer esses filmes rodarem, é, como vocês fazem para entregar e levar para todos os lugares do Rio. Queria saber um Olha, pouquinho mais. agora a vida ficou muito fácil. É verdade. Agora a vida ficou tão fácil que é inacreditável. Antigamente, eram caixas e caixas que tinham que ser carregadas Latas daqui de para lá, filme, daqui para lembra? lá. Sim. Né? Eram latas pesadíssimas, rolos enormes, era Projetor pesado. projetor pesado. Caixa Agora, de sons horríveis. agora ficou muito mais fácil. Com a internet, essas coisas ficaram mais fáceis. Se eu disser para você que hoje não existe filme físico, não existe filme É, físico. não, você leva num pendrive 90% hoje, deles ou tá? estão no pendrive, ou estão no HD, ou estão num elemento digital qualquer. Então, essa parte, hoje em dia, honesta e sinceramente, ficou muito fácil. Principalmente para as salas de cinema. É, porque a Agora, gente para as não... salas alternativas, a gente, se for o caso, a gente leva o É projetor, porque a a gente gente... leva a caixa de som e a gente passa, porque o importante é que as pessoas possam ver, que as É, pessoas possam a assistir. gente tem que lembrar que tudo veio mudando muito paulatinamente e que hoje as salas de cinema usam um sistema DCP, já usaram a internet, né, gerada não sei lá onde, na China, né? E é DCP, mas na nossa seara, a gente leva às vezes num pendrive, num HD externo, né, um filme completo e em boa qualidade de exibição. O que é importante para a gente. A gente É, não gosta de exibição meia bomba, não. A gente gosta da bela exibição, tem que ter uma numa boa sala imagem, tem que grande. ter um bom som, a pessoa tem que entender, Exatamente. né? Não vamos voltar para a época que a gente não conseguia entender nada. Não, vamos para frente. E quanto mais a gente puder Hoje, melhorar, hoje em dia está mais, fácil. Hoje em dia mais ficou vamos muito trabalhar nessa fácil. linha. Inclusive no trabalho que a gente faz com oficinas, porque antes, para levar alguma coisa de, sem falar no Bell Howard, de 16 e 20 quilos, que a gente tinha que subir para e com as latas de filme, a gente levava cartazes para falar de linguagem. Hoje em dia tudo é num pendrivezinho, E um o que projetor. deixa a gente feliz. Em geral, até os lugares onde a gente vai já tem um projetor. Quando não tem, a gente leva. Projetor, caixa de som, né? A gente às vezes não precisa de microfone, porque a gente fala muito e às vezes a gente fala alto. Vocês falaram sobre a mudança que teve. Como é que foi isso para vocês? Ai, foi um desespero. Eu tenho uma história para contar que é uma história horrível, mas você vai entender perfeitamente. Antigamente era rolo de cinema, né? Rolo de cinema, tá bom. Aí teve uma época que mudou, virou tudo internet. E as nossas sessões são sessões de manhã. Em princípio, o cinema abre ao meio-dia, 1 hora, 2 horas. A gente está sempre trabalhando em horário alternativo. E em dias completamente diferentes, porque, claro, você está trabalhando com o professor, com o aluno, você tem que trabalhar de manhã, de segunda a segunda, não tem sábado, não tem domingo, enfim, você tem que trabalhar quando dá. Muito bem. Aí a gente foi fazer uma sessão, nunca vou esquecer dessa sessão, para professores do ensino fundamental, primeiro segmento, sala do cinema Odeon. Antes da reforma do Odeon, tinha 700 lugares. Tinha 700 professoras na sala, Meu às Deus. 9 horas da manhã de um sábado. Na véspera, eu fui no Odeon e falei, o filme está aí? Aí ele falou, tá todo aqui, já chegou. Eu falei, ah, ótimo, beleza. Então amanhã estamos de pé. Estamos de pé. Tá bom. Cheguei no dia, tá, recebo os professores e tal, blá, e tal, tudo isso é o filme e tal, a gente vai passar. Eu queria chamar aqui a moça, nossa parceira, que é a professora dos professores, porque era um curso e tal. E aí, daqui a pouco chega
o operador, que é o cara que projeta, fala assim, Dona Felícia, o filme sumiu. Eu falei, o quê? O filme sumiu. Falei, como que o filme sumiu? Ah, não sei, Dona Felícia, o filme sumiu. É. Eu falei, faz o seguinte, tenta localizar onde que pode estar o filme, que eu vou lá para frente conversar com os professores Enrolar. e tal. E bal. Aí comecei a conversar. Comecei a conversar. E aí fazia sinal, nada, nada. Aí, lá pelas tantas, eu tive que dizer, gente, olha só, mudou o sistema antigamente era com película, agora a gente está fazendo um sistema diferente, que é via internet e tal. Eu confirmei o filme ontem e o filme sumiu. Então, vocês me dão alguns minutos que eu vou ver o que faz. Aí fui para lá para cá, lá para cima. Falei, fulano, como é que a gente faz? Ah, não sei, tem que ligar para a distribuidora. Aí liga para a distribuidora, sábado ninguém funciona, ninguém trabalha. Aí liga para um, liga para outro, liga para um, liga para outro. Até que a gente consegue uma pessoa que atenda o telefone e fala assim, mas sábado de manhã tem filme? Claro que eu cancelei, achei que eles tinham se enganado. Meu Deus. Aí eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, bota o filme, despacha o filme, porque a gente está com uma sala, tem 700 professores aqui, todo mundo esperando. Mas, minha senhora, como é que eu ia saber que sábado de manhã tem sessão de A cinema? questão na verdade, as pessoas têm que entender, né, que se está contratado uma coisa, faça o que está contratado. E, na verdade, esse sistema não era de ingestar o filme. Como agora a gente faz, a gente leva, ingesta o filme. Era Ingesta significa coloca transmissão dentro da máquina de coisa. de projeção. E era por transmissão, é Você, anterior. você coloca hoje dentro de um computador. Ingestar. Você basta, como é Agora, baixa, né? Isso. o filme vinha na hora pela internet. O que é um risco, era um risco, tanto que não deu certo, que acabou rápido isso aí, porque a internet cai. A gente sabe quais são os problemas A referentes gente foi a isso. aprendendo, na realidade, na Apanhando, veia, sabe? apanhando, Na veia. apanhando. Mas essa história foi. No final a gente conseguiu passar. Hum. Claro, atrasou tudo. A gente conseguiu passar o filme. Os professores gostaram, o filme era delicioso, era exatamente o que eles precisavam. Foi um debate maravilhoso e tal. Mas essas transições, volta e meia, Gente, dão rasteiras. o primeiro ano de DCP dentro do festival, não do nosso segmento, né? Chegou um filme japonês maravilhoso, chama Termas Romanas, que ele começou pelo fim. No segunda parte, o cara tentou consertar e entrou. A primeira voltando. parte, depois entrou a parte Não, do meio. E a parte voltando, de trás para frente, e depois entrou uma parte com o som de outra. Era um desastre, tá? Mas isso em Isso não festival tem acontece. jeito. Por quê? Porque geralmente o festival é sempre uma inovação, seja ela qual for, é sempre uma inovação, está trazendo novidade. E muitas vezes essa novidade está muito à frente do que é possível. Eu vou pegar um outro exemplo muito maluco. Não existia os celulares que a gente tem hoje. O celular que existia era aquele feijãozinho. Lembra o celular feijãozinho? Pois é. Aí, só que o feijãozinho tirava foto, né? Ele não fazia filme, ele tirava foto. Eu entrei numa, né? Que o feijãozinho, se tira foto, você tira várias fotos, vira um filme. Uhum. Só que isso tinha que ser feito no computador. O feijãozinho era de um tipo de equipamento, digamos, era Microsoft. E os computadores eram, como é que chama esse, sem ser Microsoft, o outro? No Apple. Apple. Eles não conversavam, né? Então, foi um caos a gente Gente, fazer. olha Na só. realidade, foi o contrário. Os telefones que a gente conseguiu alugados eram Apple e os computadores que a gente conseguiu alugados eram Microsoft. Eles não falavam entre Aham, si. eu não Então, eles sei. não conseguiam fazer. Mas a gente acabou fazendo. Não me pergunte como. Uma das maiores dificuldades que a gente teve, e tem ainda, né, de alguma forma, embora seja mais fácil converter hoje, é a quantidade de extensões
de filme, extensões de foto. Aí teu computador não lê foto num sistema tal, não passa filme com a extensão não sei o quê. A gente sofreu o tempo todo com Sofreu não, a gente sofre. É, mas A gente agora só agora pode tá mais a gente converter já mais consegue rápido, entendeu? entender essas coisas, É. mas no começo Mesmo, não conseguia gente. E entender. quando a gente, dentro do festival e fora dele, faz filmes com escolas, né? E aí faz uma extensão tal que não passa ali, não. É muito complicado, foi muito complicado. Hoje em dia isso já está mais ou menos superado, né? Mas foram coisas Mas que as a gente ficou transições, os doida. momentos de transições foram muito E a sofridos. gente Eu posso dizer para é você, tenso, eu vou é falar para tenso, você. é tenso. Então, olha, eu tenho uma palavra não, uma frase que eu falo, que hoje em dia ela já não vale mais, mas eu tinha uma sensação que era o seguinte, que a gente empurrava um trem ladeira acima, só que ele estava de marcha ré. Então, em vez dele andar para frente, ele estava sempre de marcha ré. Quando a gente parava para respirar, ele descia um pouquinho. Aí a gente empurrava ele para frente de novo. Ou então, a outra história que eu sempre conto é o seguinte: imagina que o piloto está botando o avião na pista para subir. Né? Aí ele bota o avião, atenção, vamos subir, não sei o quê, blá, 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 blá. Ele começa a subir, nisso abre a porta, o copiloto assim, tem alguém aí que pode dirigir avião porque o piloto morreu, Meu Deus. entendeu? Eu tinha essa sensação, né? Hoje em dia a coisa já ficou mais tranquila, Tá bem mas mais eu tranquilo. A gente nitidamente resolve mais tinha essa rápido. sensação porque as coisas de mudança eram tão fortes, eram tão rápidas, Olha só. que a gente, por melhor que a gente quisesse, a gente não conseguia acompanhar. E o problema não é só a gente, enquanto nós, coordenação, é passar isso para quem trabalha na ponta. É. Porque, mesmo assim, os próprios operadores de sala tinham muito problema de entender. Eles estavam acostumados com cinema de película. Eles estavam acostumados de colar. Quando o filme quebrava, rasgava, eles iam lá, colavam, botavam um filme para cuidar. E um filme com DCP, internet, um filme com DCP, se pifa, não sabe o que fazer. E o pior é que a gente também não sabe, porque a gente nunca tinha porque visto. na verdade, hoje em dia, a película tinha uma coisa muito boa, né? Porque você via cada fotograma, no que a coisa ficou. Digital. Você não via mais nada, tá? Mas hoje em dia, Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa legal, veja bem. Quando o diretor está filmando, ele vê a coisa acontecer, porque entra direto no computador, ele tem condição de ver. Antigamente, você filmava, tinha que mandar revelar. para o laboratório para revelar, demorava não sei quanto dia, que você, quando ia ver, a máquina não tinha funcionado, sabe? A bateria não tinha funcionado. Aí tudo aquilo que ele tinha filmado deu tudo errado. Na verdade, isso não acontecia com tanta frequência, não, porque era um material muito caro e tudo era muito testado antes, porque hoje em dia você apaga uma fita, a qualidade dela cai quando você apaga e reusa, mas de alguma forma, né, você hoje não vê, se você não tiver um instrumento para ver, né? É isso. Olhando para a trajetória de vocês, por tudo que vocês contaram, dá para perceber que vocês são leoas, puxando aquele gancho que você falou. E eu queria que vocês duas deixassem uma mensagem para as mulheres que querem trabalhar na curadoria de filmes, do cinema, e para aquelas que também querem trabalhar com grandes festivais, tipo o Festival do Rio. Olha só, primeira coisa, tem que estar disponível, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, tem que saber que vai mergulhar em alguma coisa, que dá muito trabalho, tá? Mas você tem que gostar do que você faz, né? Você tem que gostar muito, porque dá muito trabalho e dá muito aborrecimento. A gente realmente tem uma sensação de dever cumprido toda vez que a gente termina um festival. Mas a gente tem clareza, né, que é uma coisa
muito grande, é uma coisa muito. Então, a sugestão é assim: tem que começar pequeno. A gente também começou pequeno, É. né? Tem que começar pequeno. Um passo, depois o outro passo, depois o outro passo. Vai levar muito escorregão, vai levar muita lambada, vai levar muito tapete, puxada de tapete. Mas, se você gosta do que você faz, e se você se sente satisfeito com o que você faz, eu acho que você tem que fazer. E se é uma coisa, principalmente no caso da gente que trabalha com cinema e que quer ajudar as outras pessoas a entender uma linguagem diferente, a ter uma educação nessa linguagem, a ter uma educação comportamental dentro de uma sala, a se relacionar com seus pares dentro de um espaço e tal, eu acho que tem um prazer tão grande que não dá nem para falar, não dá nem para medir, né? O cansaço é que depois, o cansaço só vem depois, mas é isso, eu acho que a gente tem que fazer o que quer fazer, né? Acho que as mulheres hoje já entenderam que lugar de mulher é onde ela quer estar. É uma frase que tem sido muito falada e eu concordo plenamente, a gente sempre procurou estar no lugar que a gente quis estar. Quem quiser trabalhar com cinema tem que realmente procurar também entender um pouco melhor essa linguagem. Tem que estudar Tem que bastante. estudar, tem que poder entender o que é a linguagem cinematográfica, como que a gente pode ajudar o outro a compreender essa linguagem sem ser arrogante, autoritário, sem deitar conhecimento, digamos assim, porque a gente vai falar com pessoas que não têm essa noção ainda. Então a gente vai de pequenininho, mas a gente tem que saber do que está falando. Agora, como a Felícia falou, se preparar para muito trabalho, se preparar para muito cansaço, né? Para algumas broncas. Muitas broncas. Mas enfim, Principalmente se quando a você gente tiver ideias gosta. surreais. Mas Se não você faz tiver mal. ideias fora do quadrado, se prepara, porque vem chuva. Na verdade, essa é uma questão que vale para qualquer área de trabalho, né? As pessoas sempre esperam que você se comporte de uma maneira bastante convencional. Se você não é convencional, se você tem alguma questão a colocar a mais, e que isso é importantíssimo, porque é para frente que se anda mesmo, né? Pode contar que vai levar umas lambadas mesmo, mas tudo É bem. como qualquer trabalho, Exato. né? Como qualquer coisa. Não existe almoço grátis, né? Então, não tem trabalho que você vai lá e você tem que trabalhar, você tem que fazer, você tem que se esforçar, Experimentar. você tem que experimentar, você vai ter críticas, você vai ter elogios e você tem que saber lidar com essas coisas. Faz parte, isso faz parte do crescimento, isso faz parte do amadurecimento, isso faz parte de você você ter no final das contas, um sucesso, faz parte. Você levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Vamos embora de novo. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por Mas eu cima. acho que realmente isso é em qualquer área do conhecimento, em qualquer área de atuação. Como a Felícia falou, sempre vai ter alguém tentando puxar teu tapete, seja por que motivo for. Algumas pessoas em algumas áreas puxam mais tapete do que em outras. Mas até eu ouso dizer que na nossa área a gente não teve tanta puxada de tapete, não. Mas eu acho que isso também vem da postura, né? Uma postura firme, uma postura de quem sabe o que quer, de quem sabe como chegar, como atingir o que quer, e uma postura de tratar todo mundo como aquela pessoa que pode se agregar ao nosso trabalho, né? A gente acha que todo mundo junto é que pode fazer alguma coisa que tenha sucesso. Ninguém faz individualmente. Trabalho coletivo é coletivo, cada um tem o seu cada qual, mas todo mundo tem que entender que tem que trabalhar junto. E que cada um na sua função para que o resultado seja um bom resultado para todo mundo. E o Festival do Rio nessas coisas é muito agregador, porque a forma de você entrar para o Festival do Rio é você entrar como voluntário.
Você entra como voluntário, aí as pessoas percebem que você é uma pessoa legal, que você é prestativo, você faz, não sei o quê. No ano seguinte, eles te chamam para trabalhar. E aí você vai galgando e vai arrumando o seu espaço. Então, assim, Exatamente. o Festival do Rio, ele acaba sendo uma escola, né? Tem muita gente que a gente conhece que passou pelo Festival do Rio, que hoje é produtor de cinema, que hoje é distribuidor, hoje trabalha como é que chama? Em, Em co- em crítica, crítica, tem em todos os jornalismo, aspectos. em todas as coisas. Cada ano, o próprio festival inventa uma novidade para poder agregar mais pessoas, isso é uma coisa legal. É o máximo você chegar em algum lugar e falar: poxa, cara, eu te conheço da onde? Do Festival do Rio. Exatamente. É um sorriso porque é um clima legal, né? E também tem o churrasco do fim do Assim, festival, né? olha só, tem. A gente, por exemplo, nessa sede que a gente está agora, nas outras também, mas nessa aí mais do que nunca, todo mundo come junto lá em cima. Quem leva sua marmita, quem compra. A gente tem a terça-feira é dia da sashimi da gente. Shhh, É, não, porque não tem. pode, ele vai ter que cortar isso. Não, não. Tem o nosso sashimi, que a gente faz uma vaquinha e compra. Começou só com a nossa Peixes equipe. maravilhosos, Começou só com a nossa bem equipe. Já está com cortados. todo mundo, entendeu? Compra na Entendi. feira. Aí um traz isso, traz aquilo. Terça-feira é dia, porque tem feira. Aí tem o feirante que vende o peixe bom pra gente e tal, não sei o quê. Aí já um vem entra, até meio já cortado. corta, aí já faz, não sei o quê. Aí tem o almoço coletivo. Isso O aí é almoço coletivo, isso é fantástico. ótimo, né? Você trabalhar Isso num lugar que agrega. você pode compartilhar é muito bom, Eu é acho muito que bom. comer junto, a própria palavra comer vem daí, né? Então, é comer com o outro. E a gente faz isso e A gente faz não uma conheço festa. nada mais agregador do Não, que você. é assim, deixa eu só dizer. O Geração faz bagunça, porque a gente gosta de criança, a gente faz bagunça. Então, isso vocês não vão colocar, tá? A gente faz muita bagunça. Então, a gente é uma equipe que anima, né? Porque a gente faz bagunça. A E a gente gente dança. começa antes de todo mundo, tem essa vantagem. Como a gente tem que fazer a sessão dos educadores, já tem uma essa semana, próxima semana e tal, né? Então, os encontros de educadores fazem com que a gente comece a trabalhar antes. Então a gente chega antes de todo mundo. Então a gente vai montando Tem as coisas, vai fazendo a uma equipe bagunça, de vai não sei o quê. curadores já do próprio festival, mas é uma equipe muito pequena, ainda não chegou a maior parte, né? Mas a gente A vai gente trazendo. começa, aí a banda começa a tocar. Uhum. Aí quando a banda começa a tocar, todo mundo começa a sambar. É ou bom. não é? É. Certo? Aí pronto, aí faz a festa. Então assim, a gente faz a festa e tem mais, né? No que tá todo mundo junto, todo mundo, um vai para lá, um dá opinião, um escuta uma coisa, outro vem, faz outra coisa e tal, não sei o quê. Aí fulano faz aniversário. Você sabe que fulano faz aniversário, você compra um bolo. Aí na hora de comprar o bolo, você canta parabéns. Aí, pronto, aí você faz uma festa. E com isso você vai fazendo uma qualidade de trabalho, de espaço de trabalho, que é muito prazerosa. Para falar a verdade, eu trabalho em muitos outros lugares. E todo ano, o meu aniversário cai lá no meio da produção, que eu faço aniversário em setembro. E eu sempre falo, essa é a equipe que mais me dá prazer de trabalhar. A equipe inteira, porque nessas alturas a casa já está cheia. Tem o pessoal do catálogo, o pessoal da design, todo mundo. E é A gente verdade. tenta não É a cantar minha parabéns equipe. todo dia, tá? Porque é muita gente trabalhando. A gente tenta fazer, tipo, sextas-feiras é o dia do É. parabéns, entendeu? E tal. Tenta, mas só o Brasil Mas, é na penta. Você verdade, sabe, né? É essas coisas na assim, não verdade, tão é uma fácil. equipe Mas muito boa, muito boa. acaba virando. Gente, obrigada pela presença de vocês. Eu amei fazer esse episódio. E agora eu queria deixar um espacinho para vocês poderem divulgar alguma coisa, algum programa de vocês. E aí vocês podem falar agora. Pois é, a gente quer divulgar primeiro o que é importante, porque começa agora, é o encontro de educadores, o primeiro que nós vamos ter, Acontece agora em 27. 27 de junho, né? Com o filme Narciso e o debate com o diretor Jefferson Aldir. O segundo vai ser dia 15 de agosto. O filme ainda não está definido, mas eu garanto
que vai ser Sempre barato. um filme muito É. interessante, importante, um filme brasileiro É. que E- foi pouco visto. E que o diretor, ou Alguém da o equipe. ator, ou o roteirista, alguém vem. É super importante que o professor se inscreva, as redes sociais, tanto do festival como e tal, eles publicam essa informação, chama-se Encontro de Educadores, acontece no Centro Cultural da Justiça, no Rio de Janeiro, na Cinelândia, sempre um sábado de manhã. A gente recebe as pessoas com É café com isso, bolo, café com bolo para que entendeu? as pessoas Para que a possam gente possa se abraçar chegar, né? antes E aí depois do a gente filme. passa o filme, faz o debate, e isso é uma coisa. Uma outra coisa que a gente gostaria de convidar, e aí é É qualquer um, importante. tá? É para cada um ou para cada grupo se inscrever no Videofórum. Ah, como é que eu me inscrevo no Videofórum? Eu entro no site do Festival do Rio, festivaldorio.com.br, e aí eu procuro programa Geração ou Videofórum. Ali tem o regulamento, tem todas as Tem um informações, formulário de tem inscrição. tem todas as informações e, se eu não me engano, tem inclusive um telefone de Zap para tirar dúvidas, tá? Então, assim, é só entrar festivaldorio.com.br e pegar essa informação, muitas vezes nas mídias sociais do festival ou então no site do festival, está sempre lá, com fotografia e tal. Eu não apareço. Olha só, é importante ressaltar que o Videofórum é uma mostra de filmes feitos por crianças e jovens até 18 anos, não universitários. Pode ter filme que foi feito em escola, em projetos sociais, ou filmes até independentes, que 2 adolescentes, 3 crianças se uniram para fazer um filme. Criaram a história, filmaram, fizeram todo o cenário ou não. E é importante que a gente possa divulgar esse trabalho feito por vocês. Então, A gente no Videofórum apresenta filmes de todos os lugares, tá? A gente recebe da onde vier, numa boa. E a ideia é exatamente essa: não existe premiação, é um fórum, e o grande negócio é a discussão do filme, do trabalho feito por aquele grupo, do processo de trabalho, de como aquilo foi feito, de como se chegou àquele resultado, o que pode melhorar, o que é para esquecer, o que é para tocar para frente. Como a gente É. gosta muito do que a gente faz, a gente fica dando força para eles fazerem sempre mais. sempre mais elaborado, porque se aprende muito no programa Videofórum. A gente tem muita gente que faz aqui, escolas municipais, escolas estaduais aqui do Rio, mas vem gente, às vezes, de outros lugares até distantes, né? Chega um ônibus de Contagem, por exemplo, cheio de meninos, ou então do Espírito Santo, lá de Vitória, ou chegam 5 alunos porque tem os professores meio empolgados que conseguem passagem para vir com 5 alunos do Rio Grande do Sul, né? Algum pai que fica feliz de trazer seu filho que se inscreveu, por exemplo, que vem de Brasília. Mas a gente tem filme da Itália, a gente tem filme de Portugal, a gente tem filme da Espanha, já teve filme da Polônia, já teve. São muitos trabalhos, muitas obras importantes de todo mundo ver e É o pensamento discutir. da garotada, é o pensamento da garotada. E é muito interessante, porque muito antes de todas essas discussões aparecerem, as crianças já falam sobre isso. Então a gente, de vez em quando, leva cada susto. Leva A gente sim. leva muito susto, porque quando ninguém falava do assunto A, os meninos já falavam do assunto, ó, há um tempão. E o Videofórum, ele tem uma coisa muito bacana, que é o seguinte: se você participa, tá? Você veio num dia, você não conseguiu vir em outros dias, não tem problema. A gente tem um QR Code que é fechado, que a gente dá para todo mundo que participa. Então você
pode assistir o filme do colega na sua escola, na sua casa, no no seu espaço, na sua instituição, para você discutir. E tem lá o nome de quem fez, o telefone de quem fez. Você pode entrar em contato, você pode. Porque a ideia é troca, a ideia é circulação. Então, a gente sabe que muitas instituições, muitas escolas, depois que acaba o videofórum, antigamente era um CD, depois virou um DVD, depois virou um sei lá o quê. Hoje em dia é um QR Code. Hoje em dia é um QR Code, tá? A gente manda o QR Code no certificado, coloca, disponibiliza. Agora, como é coisa feita por criança, tem que trabalhar num âmbito de criança, não pode sair circulando por aí. Então é fechado, ele trabalha só com esse grupo que participou. Ah, mas eu não tive possibilidade de participar. No ano que vem você participa, você ganha. Porque é uma coisa fechada, não é uma coisa para circular. Embora a gente tenha uma das exigências, claro, né, para as escolas, ou enfim, para as famílias, seja quem for, se inscrever no videofórum, é que a gente tenha direito de imagem e de voz por motivos óbvios, que a gente está registrando, a gente vai fazer um trabalho de imagem em cima. Mas isso não quer dizer que alguém que está, sabe, lá no Espírito Santo possa ficar usando inadequadamente a imagem das crianças. Então, por isso a gente manda para escolas, para entidades assim, que se inscreveram, porque a gente sabe que eles vão ser responsáveis com esse tipo de material. Gente, eu queria muito agradecer a presença de vocês. Obrigada por fazer parte desse podcast, que é o Pode Com Elas, feito por mulheres. E obrigada a Felícia e a Beth. Obrigada a vocês que estão assistindo. E agora... Eu queria agradecer a oportunidade, em nome do Programa Geração, em nome do Festival do Rio, essa oportunidade maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada a todos que assistiram e contamos com vocês em outubro. Em outubro e antes também no Encontro de Educadores, que a gente vai divulgar bem na hora. Agradeço muito. Foi um prazer enorme. Uma conversa bastante informal e cheia de risada. Eu acho que a vida tem que ser assim, cheia de risada. E mulheres, vamos lá, avante. Quem é que pode com elas? Ninguém pode com elas. Com certeza. E esse foi Pode Com Elas. Não deixe de se inscrever no canal, comentar, ativar o sininho e compartilhar nas redes sociais. Muito obrigada e eu fico por aqui. Bonitinho, bonitinho.